moda, romance e muito drama. Essa é a receita do mangá que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou o Luiz Hunziker e estou aqui para fazer uma breve análise e falar um pouquinho mais dos detalhes e da qualidade da edição brasileira, do relançamento, da reimpressão de Paradise Kiss. Paradise Kiss mangá que veio pro Brasil pela Panini, tá? Lançamento da Panini. Vamos falar um pouquinho mais sobre Paradise Kiss e todos os seus detalhes e seus conflitos e dramas presentes nesse mangá. Maravilhoso, muito bom, gostei muito. Então vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Estou aqui com o meu Parakiss em mãos, mostrando um pouquinho mais dos detalhes da capa dele. Paradise Kiss, que é um mangá de Ai Yazawa. Ele foi lançado lá no Japão pela Zipper. Ele é um josei da Shodensha. Ele foi lançado aqui no Brasil 2 vezes pela Panini e pela Conrad, né? Ele tem 5 volumes, o mangá, ele já foi finalizado no Japão em 5 volumes. A edição brasileira, que é essa que a gente está em mãos aqui da Panini, ele teve início da publicação em junho agora, né, de 2021. Formato de 15 por 21 centímetros, papel off-white, páginas coloridas em crochê, capa cartonada também com orelhas e preço de capa de R$ 29,90. Bimestral, Paradise Kiss, mangá esse que eu já conhecia, já tive um primeiro contato, uma primeira experiência com Paradise Kiss, que foi agradável, foi boa, foi com o anime no caso, né? Eu e minha esposa, a gente assistiu o anime. Na verdade, eu não finalizei o anime, eu assisti até uma parte, minha esposa ela foi até o final. Eu assisti uns 5, 6 episódios ali, tava gostando, mas parei porque na época eu tava meio afobado e queria continuar assistindo outras coisas e priorizei ao invés de Paradise Kiss. Me arrependo, eu queria ter finalizado, minha esposa falou que gostou bastante da história. Então, Paradise Kiss, ele basicamente conta a história de um grupo, né, de, como pode dizer, alfaiates, de estudantes de alfaiataria, que eles possuem um ateliê que eles trabalham, que se chama Paradise Kiss, né, é o nome da obra, e eles estão participando, eles estudam numa tipo uma universidade, um colégio muito renomado no Japão de moda. Então eles estão tentando buscar uma forma de ganhar como melhor apresentação, né, do desfile que vai acontecer. Só que falta uma coisa para eles. Eles não têm uma modelo. Então eles inicialmente estão atrás de uma pessoa para representar eles, né, dentro do desfile. E aí que entra a nossa protagonista, que eu chamo de Caroline, mas o nome dela tem um nome certo aqui na história, deixa eu até confirmar aqui, colar um pouquinho, porque a Yukari, isso, desculpa gente, ó. Então essa é a protagonista de Paradise Kiss, que é a Yukari, ou também chamada pela Miwako, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela também, de Caroline. Então, essa garota, alta, cabelos negros, uma típica estudante, uma acaba meio que trombando, né, com um dos alunos da escola, uma das pessoas da equipe do ateliê do Paradise Kiss, e acaba que ela é meio que encontrada como se fosse um olheiro, e eles falam, não, você precisa ser a nossa modelo, a gente precisa de você para esse desfile e tudo mais. E ela, a Caroline, eu vou chamar de Caroline o vídeo inteiro, tá gente, então desculpe se você chama ela de Yuzara. Yukari, desculpa, se chama ela de Yukari. Mas ela é convocada então para fazer parte, né, desse grupo do Paradise Kiss, para ser a modelo deles. Mas ela fica meio assim, porque ela é uma estudante, ela tá buscando passar no vestibular, ela tá querendo se formar, conseguir boas notas, então ela fala, não tem tempo para isso, eu não tenho tempo para ficar mexendo com desfile, mexendo com moda, eu preciso estudar. E ela acaba renegando inicialmente, mas, né, acaba que, de certa forma, ela é seduzida a entrar e participar como modelo pelo George, que é esse cara aqui. Deixa eu até posicionar melhor o microfone aqui para poder chegar mais perto para vocês, ó. O George, tá? George, ele é o cara, o principal alfaiate do ateliê. Inclusive, se não me engano, ele é o dono do alfaiate, né, da alfaiataria, ele é o dono do lugar, era do irmão dele, tem uma história ali que eles falam, né, desse lugar, que é um bequinho, uma ruelinha, um beco rebaixado embaixo da rua, que fica o lugar onde eles trabalham.
E o George, ele acaba meio que seduzindo de alguma forma a Caroline. Ele acaba meio que fazendo com que ela queira fazer parte desse grupo, desse desfile. Então, basicamente a história do Paradise Kiss é essa. Esses são os dilemas, né? O dilema da Caroline de ser modelo ou não, de dedicar mais tempo para isso ou dedicar o tempo para os estudos, e os dramas pessoais de cada um daquele ateliê, que são pessoas e personagens extremamente cativantes e únicos, né? A gente tem a Isabela, por exemplo, que é uma mulher transgênero, né? Ele gera bastante dúvida no começo até da própria personagem, mas é bem legal como ela é retratada. A Miwako, que é uma das personagens mais fofinhas da história. Aqui a nossa queridíssima Miwako. Temos também ali o George. Temos o... Deixa eu colar o nome do outro rapaz, que eu não lembro o nome dele. Temos também o Arashi. Verdade. O Arashi. Todos eles fazem parte do ateliê. A Yukari, ela também tem um amor, um desejo, uma paixonite secreta pelo Hiro, que é esse rapaz aqui, que Caroline gosta muito dele, né? Mas ela não deixa ninguém saber, ela esconde muito isso. Só que ela acaba sendo abalada pela presença do George. O George acaba meio que conquistando aos poucos o coração dela. A história, o primeiro volume aqui do mangá, ele traz vários dramas, traz uma história bem diferente, assim, que inclusive pode afastar algumas pessoas. Se você tá esperando um romancezinho mais simplesão, só pra você ler, esquecer da vida, não é Paradise Kiss, tá? Paradise Kiss é uma história um pouco mais complexa, um pouco mais profunda e um pouco mais com camadas e coisas que você normalmente não veria em qualquer mangá, shoujo ou o que quer que seja do Japão, tá? A autora, ela aparentemente gosta muito de moda. Eu não vou saber falar exatamente os detalhes da autora de gostos pessoais, né? Eu sei que ela é uma mangaka que já tinha feito vários trabalhos e tudo mais na época que ela fez Paradise Kiss. Nasceu em 67, tá? 7 de março. Ela tem um cuidado muito especial quando ela trata de moda na história. A moda não é algo banal, não é só uma ferramenta, ela é realmente algo que move a história de uma maneira muito interessante. Paradise Kiss, ele tem esse apelo pela moda, pela costura, tudo mais, que dá um ar totalmente diferente para a história. Poucas histórias que eu me lembro que tratam desse tema de moda, costura, ateliês, etc, etc. E eu acho muito interessante a forma que Paradise Kiss trata isso, né? A forma que ele retrata essa situação toda dentro da leitura. A Miwako, né, na história, ela é uma garota que vira amiga da Caroline, né? Ela trabalha também no ateliê. O George é um dos donos do ateliê. Aí a gente tem a Isabela. Todos eles que trabalham no ateliê são figuras muito excêntricas. Isso é muito interessante. Todos eles, de sua forma, do seu jeito, dos seus detalhes, são extremamente excêntricos. E excêntrico não no sentido negativo, de algo ruim, mas totalmente fora dos padrões, né? A gente sempre tem aquela imagem do Japão de pessoas vivendo e convivendo e quebrando padrões e paradigmas sociais, né? Na forma de se vestir, na forma de se tratar. E Paradise Kiss, ele meio que mergulha um pouco nesse universo de pessoas que não estão tão preocupadas com paradigmas, não estão tão preocupadas com coisas tão mundanas, como, por exemplo, a protagonista que está preocupada com vestibular. Nenhum deles ali está preocupado com isso. Eles estão preocupados com moda, com costura, com beleza. E isso é muito interessante mesmo, a forma que isso é tratado. A história em si... Vou mostrar um pouquinho mais de detalhes da edição brasileira, tá? Enquanto eu vou falando um pouquinho da história, o que eu achei, minha opinião sobre ela. Essa é a capa do primeiro volume. Se você olhar, ele tem um verniz localizado, todo trabalhado, tanto na capa quanto na contracapa, tá? Lombadinha de Paradise Kiss. Eu não sei se minha câmera tá pegando certinho a cor, mas é um roxo muito bonito do mangá. Acho que tá pegando legal aqui a cor, né? Mas é um tom de roxo muito bonito da obra, tá? Esse tom aqui. Ele tem orelhas, certo? Orelhinha também de Paradise Kiss.
Veio com um marcador também. Importante citar. Ver se consigo posicionar ele aqui para vocês verem. Ó. Marcador de um lado. Marcador de outro. Tô meio com o braço meio ruim, não consigo posicionar direito. Pera aí. Marcador de outro. Boa. Passando um pouquinho da arte do Paradise Kiss. Deixa eu abrir aqui no mangá, ó. Um pouquinho da arte dele. Tá. Uma arte bem diferente. Me lembra um pouco uma mistura de, sei lá, um Sukitei Nayo com meio furuba. Até mesmo por causa da época da história, né? O traço ali. Um pouco característico. Mas é bem bonito. Não dá para negar que Paradise Kiss tem uma arte muito bonita, tá? Faz os homens tudo bonito, as mulheres tudo bonita, todo mundo é belíssimo em Paradise Kiss. É impressionante. Olha aqui, ó. George. Agora falando da história. A história em si eu achei muito bacana. Só que uma coisa que me incomodou um pouco é que eu estou muito mais preocupado, cativado, interessado na história dos coadjuvantes do que da protagonista, tá? Eu tô achando a história da Caroline, esse dilema dela com o George, com o Hiro, um pouco chato, sim, inicialmente. Eu acho que eu tô achando um pouco chato porque eu não estou gostando do George, tá? O George eu tô achando um personagem meio tóxico em alguns aspectos, né? Meio stalker, um cara meio dominador, um cara, sei lá, que passa uma sensação de controle sobre a vida da Caroline. Isso me incomoda um pouco, né? Sei que os tempos são diferentes, que isso talvez no passado não fosse um problema tão grande, mas eu lendo hoje Paradise Kiss, assim, vendo, né, na obra como retrato social e, sei lá, que ele representa na humanidade, na cultura japonesa e tudo mais, eu acho que o George, a personificação dele de homem ideal, entre aspas enormes, né, passa um pouco por um conceito meio tóxico, né, tanto que a Caroline, em muitos momentos da história, ela deixa de viver, ela esquece das coisas, ela se dedica totalmente pro George. E isso é algo que me incomoda um pouco, né? Ela uma dependência tão grande da personagem, ela não ter forças pra decidir as próprias coisas, pelo menos nesse primeiro volume. Isso me incomodou. Se eu falar que incomodou pouco, eu tô mentindo, incomodou bastante, na verdade. Mas por outro lado, a história da Miwako, a história do Hiro, a história do outro rapaz, Aizen, Arashi, eu esqueci o nome de todo mundo, tá percebendo, né? A história do Arashi, de todos eles aí, da Isabela, eu achei muito mais interessante. Eu achei uma história muito mais bem desenvolvida, uma história muito mais cativante, ao contrário do que eu tô achando da história da Caroline e do George no começo. Então, esse triângulo amoroso pra mim já deu uma flopada, não estou shippando ninguém ali. O Hiro também, não tô achando ele muito interessante, um personagem meio sem sal. Dá a impressão às vezes até que o Hiro é muito sem sal pra poder, sei lá, exaltar o George, como ele é impressionante, como ele é inteligente, como ele é bonito, como ele é charmoso, como ele é elegante. Sendo que na verdade pra mim ele acaba sendo em muitos momentos um personagem muito inconveniente e tóxico. Então, resumindo, minha opinião sobre esse primeiro capítulo é que o George é um personagem que eu não estou gostando, Caroline é uma personagem muito fofa, muito bonitinha, a Miwako é a personagem que eu tô mais gostando da história, a Isabela também muito bacana, o Arashi também é um personagem meio chatinho, mas a gente suporta, mas o desenvolvimento das histórias dos coadjuvantes mais interessante que da protagonista. Isso é preocupante, mas pode mudar, pode virar, quem sabe dar uma mudada ali no conceito da história de um período pra frente, tudo pode acontecer ainda. Então, não podemos julgar Paradise Kiss pelo seu primeiro volume apenas porque a história é boa. O conceito é bom, o desenvolvimento é bom. O objetivo da história talvez seja um pouquinho fraco, né? Tipo, o elo, a corda que liga tudo na história é um pouquinho fraca. Mas não incomoda, vai. A gente dá uma suspensão de descrença aí e aceita e vai ler Paradise Kiss. Obra maravilhosa, muito boa, bonito, hein? Isso aqui pra ficar na estante é bonito, hein? E é pra ler também, né, gente? Lembrando disso. A qualidade do papel, né? A gente falou qualidade da impressão. A gráfica, eu posso estar muito errado, mas vamos confirmar aqui, ó. Planejamento, Panini... Essa correspondência, mitos... Peraí que eu tô tentando achar aqui.
qual foi a gráfica que ele foi impresso, que não é a Core Print, é uma outra gráfica. E ficou muito boa, cara, tipo, de verdade. Do Graph, isso aí, gráfica do Graph, tá? Achei muito boa a impressão, de verdade. Assim, coisas que eu prezo, que eu gosto muito no mangá, quando ele faz isso aqui, ó. Mangá maleável, gostoso de você ler, que você não fica naquele sofrimento machucando a mão, arranhando a mão. Gostoso de ler, de folhear. Essa é a qualidade gráfica de Paradise Kiss, muito, muito bom mesmo. A capa com esses detalhes na textura aqui, desse verniz, a arte, zero defeitos. Não achei nenhum defeito para se criticar aqui da parte técnica e gráfica de Paradise Kiss. Panini tá de parabéns, mangá é excelente, preço de R$ 29,90, salgado, salgado. Mas 5 volumes, bimestral, dá para tentar dar aquela encaixada no orçamento. Se você gosta de uma história diferente, dá pra Paradise Kiss. Se você gosta do Água com Açúcar, aquela coisa basicona de romance e tudo mais, você não vai gostar, te garanto. Você vai se incomodar, na verdade, muito com a história. Mas se você está aberto para novas oportunidades e novas experiências e personagens psicodélicos e totalmente fora dos padrões, Paradise Kiss é uma pedida muito, muito boa mesmo. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo, manda para outras pessoas que você conhece, que estão curiosas para saber da edição brasileira de Paradise Kiss. Quem sabe elas podem descobrir um pouco mais com esse vídeo aqui. Comenta aqui embaixo, você vai colecionar Paradise Kiss, você já leu, já assistiu? Qual que é a sua opinião sobre a obra? Tá curioso, tá ansioso para conhecer? Quero muito saber o que vocês têm para falar sobre Paradise Kiss, tá? Se você não está inscrito no canal, já se inscreve aqui no Moshiroi, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, tá bom? Muito importante para você continuar recebendo nossos vídeos, nossas análises, reviews e tudo mais que a gente faz aqui no Moshiroi. Ah, e também se você está inscrito, ativa o sininho para você também receber 100% das nossas notificações. Às vezes o YouTube é sacana, não manda, mas ativa o sininho, é muito importante, já ajuda muito, muito mesmo. Beleza, pessoal? Muito obrigado, continue acompanhando o Moshiroi e eu espero vocês aqui na próxima. Valeu, falou, até a próxima.